você que nos prestigia e que nos acompanha. Muito obrigado pelo seu usual audiência. Vocês notaram que ficamos uma semana sem. Se você está chegando agora, você vai ouvir uma música de fundo não habitual. Eu estou no lugar público hoje. Vale lembrar que os episódios que estão no SoundCloud vão continuar até junho de 2020, se você está ouvindo cronologicamente, e depois que nós os passamos para o Anchor, tudo no descritivo do episódio. O tema de hoje, para voltar, é falar sobre mulher e sedentarismo. A gente está aí vizinho do Dia Internacional das Mulheres, março de 2020. Vou pedir para a mulher começar falando. Andressa, nos honre aí com a sua opinião sobre mulher e sedentarismo. Olá, tudo bem? Bom estarmos de volta. Eu pensei, quando a gente falou quando decidiu o tema que ia ser falado hoje, a primeira coisa que eu pensei foi as pessoas que eu conheço, as mulheres que eu conheço e a diferença de qualidade de vida entre elas. E isso pensando em diversas faixas etárias. A que eu gostaria de citar nesse momento é a fase de 1980, 70, que quando minha mãe, por exemplo, tinha lá seus 30 anos, nessa fase não existia o estímulo à atividade física, não tinha uma preocupação com tudo isso ainda. E algumas das mulheres desse período iniciaram suas atividades, iniciaram os exercícios com 40, 50 anos já, mais para frente mesmo. E uma coisa que eu observo, principalmente em relação, que a minha referência que eu ia falar é da minha mãe, claro, ela tem doenças degenerativas, ela tem Parkinson, tem artrite reumatoide, tem diabetes, tem alguns fatores aí que influenciam bastante, mas o fato dela não ter sido fiel a algum tipo de atividade, ela era, assim, 100% sedentária mesmo. A caminhada dela até o mercado era o exercício dela. Brincar com a gente, assim, nada mais. E uma senhora que é vizinha aqui do meu prédio, que tem 1 ano a mais que a minha mãe, e ela vai na academia há 20 anos. Se você colocasse, se pudesse ser visualizado uma ao lado da outra, a postura, a condição física, corporal, muitos fatores, é muito triste não ter tido atividade física naquela fase lá para minha mãe. É grave. Então, graças a Deus, a gente está com isso agora muito evidente. A gente se preocupa muito com a atividade física, as pessoas estão ganhando consciência e eu fico contente de estar vendo isso de perto. Infelizmente, eu não pude influenciar na minha mãe, mas acho que é importante a gente estar principalmente com esse programa aqui para poder influenciar as pessoas, mais mulheres, mais seres humanos. Não deixe de fazer. Vence a preguiça e vai, porque faz muita diferença, sim. Quando eu penso em exercício físico, sedentarismo, né, para mulheres, uma das saliências, uma das coisas que fica bastante evidente para mim é que, diferente dos homens, né, se a gente destaca as mulheres e comemora agora na aproximação do Dia Internacional da Mulher, então celebra e olha com ainda mais atenção para o público feminino, para as mulheres, uma coisa que se destaca para mim é a questão dos ciclos, né? Então, assim, no mais óbvio, a gente está falando de um ciclo menstrual que, para uma parcela significativa das mulheres, causa alterações fisiológicas, de humor, de disposição, enfim, né, uma série de sensações aqui. Muita gente fala de TPM, tensão pré-menstrual, que já tem até umas brincadeiras, né? TPM é sigla de tocou, perguntou, morreu, ou tira a pata, moleque, ou qualquer coisa assim. Então a gente sabe, né? Primeiro, o ciclo mais óbvio que a gente olha é esse ciclo que tem a ver com o período reprodutivo da mulher, o ciclo da menstruação. Mas, em especial, pensando ainda na questão dos ciclos, eu gosto de imaginar que existe o ciclo da vida mesmo da mulher, que está ligado também com o processo reprodutivo. Quer dizer, nasce uma criança do sexo feminino com
um organismo reprodutor feminino, é um tipo de vida até a menarca, né, até a primeira menstruação. A partir dali, inicia-se, então, o ciclo reprodutivo, a fase reprodutiva da mulher, e aí vai chegando ali no que a gente chama, acho que tecnicamente, de climatério, que é a aproximação do momento da menopausa, do momento que encerra-se o ciclo reprodutivo. O meu olhar e também meu olhar, meu estudo e a minha experiência é com todas as faixas etárias, lógico, mas em especial com as mulheres no climatério, né? A maior experiência que eu tenho nos 20 e tantos anos de trabalho como personal trainer é com mulheres no climatério, nessa situação, nesse momento da vida em que vai se aproximando o fim do ciclo reprodutivo. Curiosamente, é uma fase da vida da mulher em que geralmente ela está mais disposta a fazer exercício. É gozado, não é à toa que o maior, né, estatisticamente, o maior número de mulheres com que eu trabalhei está nessa janela de tempo. É um momento em que a mulher provavelmente já tem filhos em idades não tão infantis, né, em idades um pouco maiores, às vezes os filhos já saíram de casa, a vida profissional, se já não se encerrou, está, de uma certa forma, estabilizada para a maioria delas. Muitas com quem eu trabalhei viveram ou vivem casamentos também bastante estabilizados. Então, é um momento em que a mulher pode começar a pensar um pouco mais em si e um pouco menos no contexto, principalmente o contexto familiar e profissional. Nesse sentido, o que tem, né, e a gente está coincidindo essa fase também com um momento já aproximando-se do que também a gente pode chamar de terceira idade. Então, eu acho que aqui vale só para eu fechar essa minha fala, que bota atenção na questão dos ciclos da mulher, a gente pensar que é um corpo que vem com uma história. É um corpo que provavelmente já fez algum tipo ou muito mais de um, às vezes, de processo, já passou por processos de esporte, de exercício físico, muitas vezes já vem com condições de saúde relativamente crônicas adquiridas ao longo da vida. Então, esse é um momento assim muito talvez favorável no sentido do tempo e muito cuidadoso no sentido da condição em que a mulher chega. Muito bem. Eu tinha pensado, quando a gente acertou fazer isso, de dizer, por exemplo, que quando a gente pega o estudo Vigitel, que liga para milhares de pessoas, a gente vê que o Brasil tem crescido a obesidade nos últimos 12 anos, mais do que dobrou o número de obesos. Curiosamente, os homens engordaram mais do que as mulheres, embora tem um outro dado que as mulheres são mais sedentárias do que os homens. Vale um parêntese que muitas delas não sabem que as atividades do dia a dia são consideradas atividades. E vale reiterar que é nosso papel que 10 mil passos por dia são suficientes para te tirar do sedentarismo, 10 mil movimentos. E a maioria dos aparelhos de telefone ou já vem com o aplicativo instalado ou tem vários gratuitos para acontecer. Então, instale. Mas a Andressa me fez querer compartilhar uma experiência muito pessoal também. A minha mãe teve um câncer de mama há 25 anos atrás. E por causa da quimioterapia, ela fez osteopenia na coluna lombar. O que é isso? Ela é um pouco antes de virar osteoporose, quando perde densidade mineral óssea, ou seja, tem menos osso, o osso fica mais leve, e se continuar com esses hábitos, vai chegar para a osteoporose, ou seja, o seu osso vai ficar mais fraquinho e mais fácil de quebrar. Lá, 25 anos atrás, a minha mãe também uma vida inteira sedentária, hoje ela tem 70, prestes a fazer 71, ela começou a fazer musculação. E teve um ganho de qualidade de vida, não tão perceptível estético, ela sempre foi magra, nunca teve problema com obesidade, mas foi notório. E se a gente comparar, se tiver algum tio meu que ouve aqui, vai ficar bravo agora, a minha mãe com os irmãos, que não tem a prática, ela tem muito mais disposição para o dia a dia, é a avó mais disposta da família e colheu frutos por causa de um susto lá atrás. E, o que é mais importante, reverteu a osteopenia, hoje ela tem níveis ósseos
ósseos super saudáveis, embora esteja mais velha, 25 anos mais velha. Então, pratique atividade física, não importa a idade que você esteja. Para a mulher, mais até do que para os homens, porque é mais comum, por toda essa onda hormonal que o Ivan comentou agora, a mulher é mais acometida de osteoporose do que os homens. Ela sofre mais no processo de envelhecimento, de enfraquecimento dos ossos. Então, fazer musculação ou exercícios de impacto, não só musculação, vai entregar mais saúde para as mulheres se elas abandonarem o sedentarismo em qualquer fase da vida. Diga lá, Andressa. Adicionando um pouquinho a essa questão da gente, das mudanças de hábito, não importa em que momento elas aconteçam, serem cruciais para uma vida melhor ou simplesmente pela vida, vou adicionar uma outra história da minha mãe, que foi o fato dela ter tido um aneurisma. Ela teve que operar e colocar um stent. Um aneurisma em 2014 foi descoberto devido à percepção muito aguçada dela em relação ao próprio corpo. Isso é uma vantagem. Ela também já operou hérnia lombar, a história é comprida. E esse aneurisma só foi possível ser operado porque ela havia parado de fumar uns bons anos atrás, 20 anos atrás. Hoje deve fazer um pouco mais que isso. Mas ela só conseguiu operar porque ela havia parado de fumar. O médico falou, a sua salvação foi essa mudança de hábito, essa troca e essa escolha. Porque se você ainda fumasse ou tivesse fumado por um pouco mais de tempo, eu não seria capaz de operar. E essa percepção dela de ter conseguido achar o aneurisma foi pelo um incômodo no olho, na vista. Ela teve a percepção, foi em diversos especialistas, né, oculistas, e não descobria nada, não é nada, não é nada, até que foi indicado um outro especialista, o neuro, aliás, o endócrino dela, que já acompanha ela há muito tempo, fez uma indicação, pediu um exame, e aí nesse exame acusou, e aí ela conseguiu falar com o neuro e fez todo o processo acontecer. Claro, né, a família com a mão nos dentes aqui, cortando as unhas, tensão total na hora da cirurgia. E aí, entre eu, meu pai e meu irmão, o médico escolheu a mim para explicar como foi, o que tinha acontecido e que saiu tudo bem. Mas aqueles minutos são, meu Deus do céu. Gente, faz exercício, sério. Limpa a casa com gosto, com paixão, se você não puder ir para academia, faz, simplesmente faça. Fala aí, Ivan. Então, eu reforço e concordo aí com todos os apelos. É interessante quando a gente faz esse tipo de compartilhamento, principalmente quando a gente fala de alguém muito próximo, né? O tipo putz, Deus me livre, né? A gente não deseja para ninguém esse tipo de sentimento, receber uma notícia, ser escolhido para o médico dizer para você o que está acontecendo com um parente e tal, e levantar uma bandeira em que a gente diga assim, olha, tem que fazer exercício para evitar esse momento, eu levanto numa boa. Ainda assim, pela tônica do trabalho que eu desenvolvi ao longo de muito tempo, eu senti muita necessidade de enxergar um outro lado, né? De enxergar aquilo que eu digo assim, mudança pelo amor e não só pela dor, né? Então não é só para a gente fugir de uma situação como essa, que de novo eu continuo concordando, assinando embaixo, corroborando, mas no dia a dia, até mesmo para quem ouve e assiste a gente, às vezes a gente está falando com alguém que não tem nenhuma condição de saúde, nenhum incômodo na vista, por exemplo, como você disse para sua mãe, alguém que está, né, mas que está precisando de algum recurso, está precisando entender algum recurso para então aderir a alguma prática regular de exercício. E pensando de novo no público feminino, que é o tema do nosso bate-papo, eu fico imaginando aqui um nível a mais de complexidade quando a gente tem que encaixar uma nova atividade na vida de uma mulher, não porque é mulher, mas porque culturalmente e dentro da família assume papéis que são o papel de mãe, muitas vezes o papel de guardiã da casa, mesmo que não seja dona de casa, né? Que dona de casa me parece que é uma profissão em extinção, né? Porque mercado de trabalho, esse gap, né?
esse abismo que havia entre homens e mulheres, agora século XXI, vocês, mulheres, cobriram já muito desse abismo, se é que não cobriram por completo em algumas áreas, né? Exatamente. E, então, mas eu fico imaginando que sempre existe um nível um pouco maior, se não for significativamente maior, de complexidade, não é mais difícil, é um pouco mais complexo, por conta de uma determinada ordem de fatores, um determinado conjunto de fatores do dia a dia de uma mulher que se propõe a ser mãe, profissional, guardiã da casa e não dona de casa, guardiã daquele aspecto feminino do lar, a parte feminina de um lar, né? E mesmo quando a gente fala de mulheres solteiras ou divorciadas, que é um número que cresce, né, no Brasil, principalmente na idade ali do climatério, um número que cresce, ainda assim é um pouco mais complexo. Bom, dito isso, como é que eu posso ajudar? Dois pontos assim muito importantes, e aí vou falar mais para a mulher e não tanto para o profissional, apesar de ser muito fácil para mim também dizer para o profissional. A primeira coisa é que não há necessidade, a partir de uma determinada idade, não há necessidade de intensidade. Não há necessidade de intensidade. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. Ou seja, o exercício não pode ter gosto de remédio. O exercício não pode ter gosto não pode ter peso. Não peso com sobrecarga. É legal trabalhar com sobrecarga? Sim. O Guilherme deu um depoimento sobre a recuperação da densidade óssea da mãe dele, e a gente sabe, por estudo científico, por pesquisa, medicina, ciência do exercício, que é a aplicação de sobrecarga que a musculatura faz no osso, que é o maior estímulo para depositar mineral no osso, para aumentar a densidade óssea. Mas, de novo, primeira dica, não há necessidade de intensidade. E a segunda coisa é que a gente vem falando há muito tempo, e é verdade, eu digo a gente, não é só a gente aqui, mas a gente como profissional de saúde, a área do exercício, a área da medicina. A gente vem falando há muito tempo da ideia de vamos caminhar 30 minutos por dia e tal. Não estou, de maneira alguma, revogando isso, mas vamos combinar o seguinte, é muito mais legal e muito mais interessante, principalmente para a mulher, que a coisa tenha variedade. Então, não há necessidade de intensidade, mas é interessantíssimo para o público feminino, em especial no climatério, pensando nesse público que cresce, que ou está solteira, ou está divorciada, separada, e quer, de repente, reinventar a vida, variedade. Então, não tem necessidade de intensidade e pensa sempre na variedade. Caminhar é legal. Se você não tem mais nada para fazer, e se está ok com isso, beleza. Mas pensa na variedade. E variedade aí, a gente está falando de movimento humano e não só de exercício físico, tá? Tem várias formas de fazer ser bacana. Vamos lá. Coisas importantes aqui, números para a gente considerar. Deixa eu pegar minha cola aqui. As mulheres têm mais hipertensão do que os homens. As mulheres têm mais diabetes do que os homens. Mais obesidade. Embora seja muito próxima a diferença, mas são mais obesas do que os homens. Muito embora comam mais frutas e hortaliças, consumam menos refrigerante, consumam muito menos álcool, e a diferença é absurda. Merece parabéns misturar álcool e direção. As mulheres perto de 1 ponto qualquer coisa, os homens que admitiram perto de 11, 12%. E apesar de tudo, nós temos conseguido diminuir o número de mortes por cada 100 mil habitantes no decorrer dos anos, segundo a pesquisa Vigitel. Complementando um pouquinho o que o Ivan falou, as mulheres vivem mais do que os homens também. Então, se cuidar é importante, porque, curiosamente, já que os homens morrem primeiro, elas não têm quem cuide delas depois. Então, mais um motivo para ficar atenta e envelhecer de forma saudável. Logo, as mulheres têm papel extremamente importante na casa, elas são as donas da casa, mesmo que o papel esteja se extinguindo. E dar um show no sedentarismo tem várias estratégias. Dançando, a gente já falou várias vezes, nadando, seja lá o que for, qualquer modalidade, qualquer prática é melhor do que o sedentarismo. Dê um show no sedentarismo. Pratique acumuladas 30 frações de 1 minuto durante o dia, atividade, seja lá o que for, faz alguma coisa. Tem alguns episódios para trás, coisas muito legais. Um que ratifica o que o Ivan acabou de falar, de mudar as modalidades para não enjoar,
E tem um outro que o próprio Ivan falou, que a gente mudar o olhar da atividade física como remédio para ser a atividade física como o prazer, aquilo que dá prazer, o momento da mulher, já que ela está tão responsável por tanta coisa, é um pouco natural isso nelas, então procura ali meia hora por dia que seja o seu momento. Enfim, vamos para a rodada final aqui, a gente tem mais 5 minutos para acabar esse episódio. Manda lá então, Andressa, considerações finais, o que você fez para não ser sedentária? Antes de tudo, eu queria falar parabéns às mulheres. Nós somos sim guerreiras, a gente aguenta dor, a gente aguenta esses ciclos, essas mudanças chatas. Claro, aqueles que aguentam as nossas mudanças de humor também são guerreiros. Mas parabéns pela luta. E eu caminhei, fiz alguns exercícios, bicicleta, coisas mais simples nesses últimos dias. Não peguei muito pesado. Eu senti um pouquinho de dor na lombar e aí a gente dá aquela segurada, né? Lesão é coisa séria. Ivan? Nós estamos tanto tempo sem aparecer aqui que eu nem sei o que mais eu fiz para ficar fora do sedentarismo, mas eu posso dizer é que de um jeito muito espontâneo, não sem esforço, mas com uma certa espontaneidade, eu atravessei aquela jornada de final de ano, Natal, Ano Novo, onde a gente come mais, bebe mais, fica mais sedentário, mais preguiçoso. Eu atravessei aquilo ali sem praticamente nenhuma alteração de peso, apesar de ter comido e bebido tudo que eu quis. Não foi sem esforço, mas foi tranquilo. Agora, o que eu fiz recentemente para sair do sedentarismo? Não estou me lembrando muito. Tenho conseguido frequentar um pouco a academia aqui. É histórico para quem acompanha aqui que eu venho de uma lesão nas costas que me incomoda muito. O ano passado eu me submeti a um tratamento de fisioterapia que deu muito certo, muito simples e que deu muito certo. Foi RPG puro. Então eu estou desfrutando de um momento interessante do corpo. Agora, nessa semana, acho que uma caminhadinha rolou um pouquinho. Fica também o meu registro aqui de parabéns, o meu carinho, meu afeto, meu amor pelas mulheres. Gosto muito de que exista essa dualidade, o masculino, o feminino, o cavalheiro e a dama. Gosto muito disso. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara, assim, não é só contra, assim, mas eu tenho pouca coisa de careta, não tenho nada de careta, na verdade, eu sou contra a caretice, vai. Mas tem algumas coisas que eu gosto de ser tradicional, e nesse jogo do cavalheirismo eu tô dentro. Então, parabéns para as mulheres, continuem sendo mulheres, por favor. Muito bem, claro que tem que deixar um parabéns para as mulheres. Eu lembro que eu tenho caminhado muito, feito menos treino de musculação. Minha média, que era 10, 11 mil passos, mudou para 18 ou 22 mil passos nessa minha nova rotina aqui, que atrapalhou um pouco a nossa rotina de gravar os episódios e de manter. Mas tenho feito, segunda-feira, 2 dias para trás, da gravação desse episódio, treino de musculação. Eu acabei de dar uma aula, fiz um pouco de exercício junto com o aluno e a rotina que segue com mais passos do que o normal. Cuidado, porque com mais de 40 anos preciso da musculação para não perder muita massa. Então, vamos nos despedindo aqui de hoje, agradecendo você que nos ouve. Obrigado por manter. Lembre que no Anchor, muda aí o seu onde você ouve, está disponível no Spotify, em outras plataformas, todas agregadoras de podcast, agora muito mais do que antes. E parabéns para as mulheres, para quem ouve cronologicamente.